Muito bem. Então, começando esse painel, a quem eu agradeço muito, 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 os colegas, os amigos que toparam essa provocação. Então, a todos que estão aqui, muito obrigada também por nos prestigiar, enfim, por estar aqui. E eu só queria brevemente, nessa abertura, pontuar de onde nasceu a ideia, né? Eu sou professora originalmente da área de gestão de pessoas, comportamento organizacional, mais especificamente, que é uma área que vem passando por transformações muito grandes, nasceu da administração clássica, de como é que nós vamos fazer as pessoas serem mais produtivas e mais orientadas para a produção, nos moldes do Taylorismo, do Fordismo, e como tantas outras áreas da administração, vive crises abissais para tratar a complexidade que são as pessoas dentro das organizações, né? Então, temas como assédio, violência, inclusão, diversidade, conflitos, enfim, toda sorte de temas que tornam complexo entender as pessoas no mundo do trabalho vem para comportamento organizacional. E aí, dentro do mestrado em Gestão e Políticas Públicas, na EASH-USP, né, no campus da USP, no campus leste, surge, então, da minha parte, um grande incômodo com alguns conceitos que eu vejo serem muito usados, muito tratados, muito estudados, estão presentes bastante nas dissertações, nos estudos, nas publicações, e, na minha petulância, não vejo que as pessoas estão contempladas nessas discussões, ou pelo menos não vejo que os servidores, as pessoas que trabalham no Estado, estão tratadas nesses temas do modo como eu acredito, com a complexidade que elas deveriam estar. E o tema que mais me incomoda, com o perdão aqui da provocação ao professor Alexandre, o Green não está aqui, mas o Green eu já deixei de cabelo em pé, escuta, aonde que estão as pessoas nessa história de capacidades? Aonde que estão gente de carne e osso, gente que tem divórcio, chulé, paga condomínio, entendeu? Aonde que estão? Porque eu só vejo falar de um modo geral, e o que me interessa como professora e pesquisadora é falar das pessoas no mundo do trabalho, no mundo como ele é, nas suas dificuldades, nas suas transformações, enfim. E dessa provocação, né, como eu disse, nariz muito empinado, começo a convidar as pessoas para virem comigo e me explicarem que história é essa de capacidade que até agora não entendi. Mentira, né? Mentira, mas enfim, é tipo sexo na adolescência, todo mundo fala, mas pouca gente sabe o que é. E onde estão as pessoas? Eu quero é isso. Gente como eu, gente que está com raiva, gente que está querendo encostar, dona Isildinha, que só tem 2 anos para se aposentar e resolveu faltar, não vai lá, ou aquele servidor super motivado, que está muito engajado. Onde estão essas discussões quando a gente trata de um conceito que eu estou vendo que é seminal e central nos programas e nesse círculo da gestão de políticas públicas? Então, com bastante veemência e reverência, o convite para esse painel era chamar pessoas que eu sei que conhecem muito, 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 muito desse tema, e a ideia foi chamar, então, as pessoas que meus colegas identificaram para mim como sendo no centro das discussões desse conceito das capacidades estatais, e para isso convidei meu amigo Eduardo Green e o professor Alexandre Gomide, que eu fico bastante honrada de estar aqui, de ter aberta a agenda para estar aqui conosco, e 2 pessoas que eu sei que têm profundidade, densidade para falar da gestão das pessoas no setor público e que são presenças constantes nas minhas disciplinas. Meu colega de programa, meu amigo, professor Fernando Souza Coelho, e também já meu parceiro de loucuras, professor Sandro Berg. Então, sem mais delongas, eu vou me retirar, porque, na verdade, eu também estou aqui para aprender, e vou pedir que essas pessoas, então, nos brindem com o seu conhecimento à luz dessa provocação. E as pessoas, elas importam nas capacidades? Não é?
O professor José Grim, por uma infeliz coincidência, hoje ele está dando uma aula de doutorado para uma classe fora do Brasil, e aí ficou difícil de refazer a agenda, mas ele nos mandou um vídeo que a gente vai ver agora com o auxílio do Joel, que eu agradeço bastante, e depois, na sequência, nós vamos ouvir o professor Alexandre Gomide, o professor Fernando Souza Coelho e, fechando a discussão, o professor Sandro Berg. A todos, muito obrigada por embarcarem comigo nessa loucura e aceitarem a provocação com bom humor, construindo em cima dela. Obrigada. Bom painel a todos. Joel, acho que agora, então, por gentileza, se a gente puder ver o professor Grim, Eduardo José Grim, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Colocando em tela, professora. Oi? Estou colocando em tela. Tá. Não me mate, Joel, estou quase tendo um infarto, mas tudo bem. Na pose. Iniciar minha fala saudando inicialmente a Andréia Leite pela iniciativa de reunir nesse painel colegas tão distintos que discutem o tema da gestão de pessoas e das capacidades estatais na administração pública brasileira. Para mim é um prazer e uma honra estar junto de todas e todos vocês nesse dia, discutindo esse tema de tamanha relevância para a gestão pública no Brasil. E a todas e a todos que nos acompanham nesse painel, também obrigado pela presença. Eu vou tomar alguns minutos para comentar algumas questões que me parecem importantes nesse debate entre gestão de pessoas ou a localização das pessoas dentro da administração pública. A primeira questão, sob a perspectiva da teoria ou da abordagem das capacidades estatais, é nós considerarmos que houve um ressurgimento, há umas 4 décadas atrás, aproximadamente, do papel da burocracia dentro do Estado. Ou seja, dados os fracassos dos chamados experimentos neoliberais, tentativa de privatização do Estado por meio dos serviços públicos serem assim ofertados, a crítica da teoria da escolha pública, que defendia que sempre havia um comportamento predatório da burocracia, na verdade, foram substituídas gradualmente por uma visão de que o Estado importa e, portanto, se assim as pessoas importam dentro do Estado. Não existe um Estado em abstrato. E aí ressurgiu o tema da burocracia e o estudo sobre o papel da gestão de recursos humanos como uma área importante, né? Sobretudo porque o Estado passou a ser compreendido não como uma instituição que onera a vida coletiva e o mercado, mas também como essencialmente organizador da vida por meio das regras que ele define, um pouco à luz das elaborações do economista Douglass North. Isso tudo exige cada vez mais qualidade da burocracia, exige conhecimento, exige competência técnica. Então, não há como lidar com o tema do desenvolvimento e do reforço do papel do Estado sem lidar com o tema das pessoas. E essa, sobretudo, é uma abordagem que conversa com os 3 enfoques que debatem sobre capacidades estatais, a visão estadocêntrica, muito influenciada pelos estudos de Max Weber, clássicos, a visão sociocêntrica, que compreende que o papel da sociedade na relação com o Estado é importante, e nessa medida o Estado tem que ter capacidade de responder demandas sociais, e a visão relacional, que compreende que a produção de políticas públicas se dá no intercâmbio entre Estado e sociedade. Então, nesse sentido, seja pela visão estadocêntrica, que compreende um papel mais autônomo da burocracia dentro do Estado, a partir do recrutamento meritocrático, da previsão de carreira mais estável, do processo de treinamento e de ganhos salariais, tudo isso significa dizer que competências técnicas importam na gestão das pessoas, na gestão de recursos humanos. E nessa medida são extremamente relevantes de serem considerados nesse debate. Bom, além disso, um outro aspecto que importa nessa mesma discussão é considerar de que maneira
políticas públicas elas são desenvolvidas. E, nesse sentido, não há como pensar a oferta de políticas públicas sem pessoas qualificadas. Isso tem a ver com a capacidade do Estado de extrair tributos, o que também requer competência técnica. E pela visão mais relacional, na medida em que o Estado, segundo as formulações do Thomas Mann, penetra na sociedade para dar conta da oferta de serviços públicos, quanto mais ele fizer isso, mais ele dependerá de servidores, não só em quantidade, mas, sobretudo, em habilidade. Da mesma forma, os conceitos do Peter Evans de autonomia inserida dependem muito da maneira como pessoas e a burocracia pública se relacionam com diversos atores da sociedade, sobretudo os atores privados. Então, nesse sentido, a governança pública, a relação do Estado com diversos atores sociais cobra qualidade na gestão das pessoas. Por outro lado, é importante considerar também que cada tipo de política pública, um pouco na linha dos estudos da Tilly Skopal, clássicos, no livro famoso chamado The Bring State Back In, dão conta que distintos tipos de políticas públicas requerem distintas formas de conhecimento. E, nessa medida, também a gestão das pessoas tem que incorporar a especialização do conhecimento. As burocracias não são homogêneas e a gestão de pessoas ela não pode se dar a partir de políticas tão padronizadas que esqueçam as especificidades dos conhecimentos. E boa parte das trajetórias das políticas públicas tem alguns tipos de demandas que são específicos de cada setor. De todo modo, tentando inserir o debate sobre gestão de pessoas no âmbito organizacional e no âmbito do debate das capacidades, há pelo menos 3 níveis, digamos assim, com os quais o tema pode ser tratado. O sistêmico, o nível organizacional e o nível individual. No nível organizacional, faz muita diferença a gestão de recursos humanos. A gestão de finanças, ou seja, nós estamos lidando com características de cada tipo de organização. No nível sistêmico, em que medida o próprio poder público compreende que esse é um papel importante e ele interage no sentido de desenvolver políticas claras de fortalecimento das pessoas e, por meio disso, das capacidades estatais. E no nível individual, quais são as competências, conhecimentos e habilidades necessárias para que gestores públicos, para que servidores públicos, para que analistas de políticas públicas possam dar conta de uma série de atribuições que respondem. Por exemplo, no caso dos analistas de política pública, lidando com questões extremamente importantes, tal como olhar a possibilidade de aumentar conhecimentos sobre determinadas arenas de atuação, fornecer informação útil para aquele campo de atuação da política pública, desenvolver habilidades de coletar, usar e analisar informações, e tudo isso tem como finalidade aumentar a capacidade das organizações lidarem com novos desafios cada vez mais complexos que a organização e que o Estado enfrenta. Por exemplo, o tema da Covid-19 dificilmente poderia ter sido enfrentada com maior efetividade não fosse os profissionais que existem no Estado que lidam com a produção do conhecimento relacionado com esse tema. Então, isso tudo faz com que, por exemplo, analistas de política pública, pegando este como um setor importante, compreendam que suas habilidades analíticas, capacidade de formulação, de consulta, de implementação, de análise, de avaliação, de gestão de dados, de comunicação, de avaliação do ambiente institucional, de uso das regras legais, todas elas são questões que demandam muita capacitação e muito desenvolvimento. Os tipos de análise que podem ser feitos, como avaliação de política pública, avaliação de implementação, a intermediação com diversos atores que compõem as arenas de políticas públicas, a avaliação formal da política pública, com quem interagem analistas de política pública e mesmo outros tipos de servidores, seja dentro do Estado, seja na relação com a sociedade. E tudo isso requer habilidades políticas de negociação, de barganha, gestão de conflitos, bem como muito conhecimento técnico. E essa é uma questão que tem a ver com o tema dos incentivos dentro da burocracia, ou seja, para que haja gestão de pessoas efetiva, é preciso que haja incentivos à sua profissionalização.
Então, nesse sentido, reforçar a capacidade da gestão das pessoas, visando qualificar e aumentar a sua performance, é um tema ligado ao desenvolvimento da carreira, é um tema ligado ao desenvolvimento organizacional, é um tema ligado ao fortalecimento das suas habilidades individuais, é um tema ligado à missão daquilo que cada organização pública define. Isso influi também na maneira como a gestão das pessoas vai lidar com o padrão de recrutamento, buscando identificar mecanismos de melhor seleção, mais alinhados com a missão de cada organização, de modo que esse resultado possa significar pessoas que sejam mais focadas nas atividades fins de cada organização, mais alinhadas com o conhecimento que vão produzir, e isso tudo gera insumos mais efetivos para aproximar, conectar a gestão das pessoas do próprio desenvolvimento de capacidades estatais, bem como tem a finalidade também de produzir motivação nas pessoas, que é um componente fundamental. E, portanto, temos aí um problema, digamos assim, importante na gestão de recursos humanos, dentro do Estado, dentro do poder público, que é de que maneira é possível moldar o comportamento dos servidores, dos profissionais, a fim de que suas habilidades individuais estejam colocadas a serviço do desenvolvimento organizacional. Então, nesse sentido, o foco nos sistemas de incentivo, de performance, de satisfação no trabalho, de solução de problemas, de lidar com os constrangimentos organizacionais de toda ordem, devem estar no foco dos sistemas de capacitação e desenvolvimento de habilidades profissionais, atendendo a necessidades organizacionais e individuais, e também buscando identificar de que maneira é possível introduzir mecanismos de avaliação de performance, avaliação de desempenho, conectando esses fatores todos em benefício de uma melhor performance da gestão das pessoas e das capacidades estatais. Então, o setor de recursos humanos, a gestão de pessoas, de maneira mais específica, é uma capacidade fundamental que o setor público precisa incorporar, e esse está inserido no debate de capacidades estatais, para tornar a gestão pública mais efetiva, mais eficaz, mais sustentável, de modo que, com isso, fica bastante claro que as pessoas são atores-chave dentro do desenvolvimento e do fortalecimento de capacidades estatais. As pessoas não podem ser consideradas um elemento secundário, porque é por meio delas que se materializam uma série de atributos estatais. Então, quero por aqui encerrar essa fala inicial, reforçando que no debate sobre capacidades estatais, elas não existem em abstrato, elas existem numa série de aspectos concretos, sendo as pessoas e a política voltada para lidar com as pessoas no setor público, com absoluta certeza, um componente estratégico de desenvolvimento institucional para o qual políticas públicas no nosso país, sobretudo no nível subnacional, ainda são muito carentes, razão pela qual essa mesa, esse debate que a Andrea nos proporciona é de extrema relevância por conta de uma agenda de estudos e de pesquisas ainda carentes, no sentido de identificar melhores práticas, melhores políticas e de que maneira ações voltadas a fortalecer as pessoas e, ao mesmo tempo, as capacidades estatais podem se transformar não só num tema de pesquisa, mas também numa ação mais efetiva, mais sistemática dos governos no nosso país. Muito obrigado pela oportunidade, eu desejo a todos um excelente painel e, sobretudo, aos meus colegas de mesa também. Tu pegou dinheiro para ela, pegou? E com isso aqui eu me despeço. Muito obrigado. Eu não tenho nem um centavo, você não me deu nem um centavo. Pessoal, alguém está com o áudio aberto. Eu fiz um pix aqui para o Fred agora, que ele falou que estava sem nenhum centavo. Acabei de mandar, Fred. Já resolveu. Ô, Fred, só para gente... Só para descontrair aqui, pessoal. Só para tirar meu nervoso, né, Fred? Que eu estava aqui na tamanca. Joel, eu não tenho palavras para te agradecer, viu? Obrigada por ter feito a coisa dar certo. Bom,
Seguindo, então, Desculpa aí, gente. o nosso painel, oi, Fred. Eu vou convidar agora o professor Alexandre de Ávila Gomide, professor aqui com um currículo bastante extenso e bastante destacado, mas eu queria dizer, professor, que eu estou muito feliz que é a segunda vez esse ano que um trabalho meu, um trabalho que eu estou envolvida, tem a possibilidade de trabalhar com o IPEA. Antes, no fórum, na chamada de trabalhos lá nos cadernos, com a professora Alqueta, o professor Tiago, que está aqui, Leonardo, a professora Cibele, nós tivemos a presença do Félix, falando do Atlas do Estado brasileiro, e agora podendo contar com a sua contribuição. Fico bastante feliz da gente estar com essa aproximação, que eu espero que se perpetue a presença do IPEA aqui nas nossas iniciativas de pensar coisas importantes. Muito obrigada. Ótimo. Eu que agradeço, Andréia, o convite, a oportunidade de estar aqui, né, com os colegas, a plateia aqui tão seleta, discutindo esse tema, e essa provocação que você fez, que é muito interessante, né? Fez que realmente, no meu caso, né, eu pensasse, né, para responder. Então, a provocação muito bem-vinda, e eu espero, com a minha fala aqui, né, o que eu preparei, né, a contribuir para esse debate. Mas, antes de tudo, também eu queria cumprimentar o Sandro, o Fernando, né, os colegas de mesa, né? Pena que o Green está fora, né? Mas o Green também a gente tem contato aí, constantemente. Então, acredito, tomara que o Green também veja o vídeo depois dessa apresentação, né? Até mesmo para a gente continuar esse diálogo. E cumprimentar todo mundo, né, que está aqui, né? Conheço já várias carinhas, eu não vou falar o nome de todos, porque para a gente não perder tempo. Andréia, então, eu queria que você me avisasse, eu preparei algo no máximo 15 minutos, então, quando eu estiver chegando lá, você me avisa, tá? Eu acho que o mais interessante disso é o debate, do que ficar ouvindo as apresentações. Então, tá bom, também, professor. como Green, eu pensei em algo entre 10, no máximo 15 minutos. Tá eu vou bom, dividir então, minha quando tela. der 15 minutos, eu aviso o senhor? Isso, um pouquinho antes. Pode avisar aí com uns 13, 12, falar, conclui, que eu já sei que o tempo está acabando, aí eu corro. 11h30, 11h32, eu aviso o senhor. Tá legal, tá ótimo. Obrigada, professor. Espero que estejam vendo, né? Bom, então, vou começar assim, elucidando um pouco o que é o conceito, porque a partir daí, né, que eu acho que é interessante a gente fazer, né, e tentar responder a sua pergunta, né? Então, eu trouxe aqui alguns elementos só para a gente relembrar, né, fazer uma limpeza conceitual, né? Capacidade estatal, né, tem várias conceituações, mas todas elas convergem, né, para algo como a habilidade do governo implementar políticas públicas, né? Então, isso vai lá desde a Teddy Stockwell, né, que o Green mencionou, né, até o Fukuyama. O Fukuyama chama, em um texto dele famoso, ele chama isso de governança, mas, na verdade, ele quis dizer capacidade estatal. Então, existe um relativo consenso do que seja o que o conceito trata, né, de implementação de políticas públicas, porque, nesse caso, há uma separação, né, entre o que é definido na esfera política, o que o Estado decide fazer, e a capacidade dele fazer aquilo. Tá? É um conceito também, como o Green disse que está ressurgindo, né, e hoje ele está sendo utilizado para explicar vários resultados de políticas públicas, vários resultados de governança. Então, tem uma literatura super nova, né, que, além do crescimento econômico, provisão de bens públicos, desigualdade social, controle da violência, estabilidade da democracia, legitimidade das instituições políticas, inovação. Então, tem uma série de estudos que está acionando o conceito para explicar esses resultados de política pública. É um conceito multidimensional, né? Então, ele vai depender do tipo de objeto, né? E é um conceito não diretamente observável, né? Ele é um construto. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, a depender do objeto, você tem que calibrar o conceito, né? Porque o conceito, como tem várias dimensões, você tem que ver qual que é a dimensão que você vai privilegiar para explicar aquela pergunta de pesquisa, né? Para trabalhar com aquele objeto. E é um conceito não diretamente observável, no sentido que essas dimensões
na hora de construir o conceito, vão levantar determinados atributos, né? E esses atributos o pesquisador tem que selecionar de forma, né, a construir, né, esse grande conceito, que é um conceito mais macroagregado, digamos assim, que é de capacidade estatal. É importante também dizer essa questão aqui que eu coloquei como potencial, e não necessariamente vai ser utilizado, porque a capacidade estatal não explica tudo, né? Quer dizer, a capacidade estatal é uma condição necessária, mas não suficiente para o desempenho do Estado. Porque você pode ter um Estado que você tem uma boa burocracia, que tenha recursos, mas se não tiver um projeto, não tiver uma liderança, né, que indique o que essa burocracia tem que fazer e acionar essa burocracia, essa capacidade vai ficar apenas como potencial, né? Então, ela não é uma variável que sozinha explica esses vários resultados que eu disse há pouco. A importância, né, de ter um objetivo. E aí tem uma literatura legal dentro da sociologia política que está discutindo essa questão da importância da liderança no dentro das organizações e da liderança política na questão mais macro, né, de você ter um projeto, ter uma agenda, ter coalizões de suporte, né? E é que eu sempre coloco esse lembrete, problema de explicações tautológicas, é que a gente vê muito pessoas explicando, tentando mensurar a capacidade pelos resultados, né? E aqui, por explicações tautológicas, eu quero dizer, né, aquelas explicações que falam, olha, por que teve esse resultado? Ah, porque tem capacidade, né? E como é que eu sei que tem capacidade? Ah, porque eu vi o resultado. Então, medir a capacidade estatal, trabalhar a capacidade estatal como resultado é um problema onde essa literatura é muito criticada. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque muito essa tautologia, digamos, é o calcanhar de Aquiles na hora de lidar com o conceito. Bom, e aqui a gente já começa, né, a entrar, né, na sua questão, né, André, que você colocou para a gente. A origem do conceito, né, veio lá do constitucionalismo histórico, né, foi muito apropriado, e a perspectiva é uma perspectiva macro-comparativa. Então, o conceito, inicialmente, ele não foi pensado para tratar no nível meso, no nível organizacional ou no nível micro, né, das pessoas. Então, é um conceito que originalmente veio para fazer análises macro-comparadas históricas, né, de como que os estados se formaram, né, por que tem determinados estados, por exemplo, como no livro, né, o Green State Reckoning, por que alguns estados conseguiram se desenvolver, né, quais eram as qualidades que esse estado tinha, quer dizer, além de querer desenvolver, por que eles conseguiram desenvolver? E aí o conceito de capacidade estatal começa a ser discutido. O próprio Fukuyama, que eu citei há pouco, a proposta de mensuração dele do conceito é para comparar países, né? Então, essa é a origem do conceito. E, agora, o conceito vem sendo utilizado, e eu vou falar daqui a pouco, para níveis meso e micro de abstração. Então, a gente tem que fazer uma calibração conceitual para a gente trabalhar com esse conceito, mas a gente não pode perder de vista a origem do conceito, que é histórico-comparativa, né? E dentro desses, o que seria essa capacidade, né? O Green já destacou na fala dele, a burocracia é uma das variáveis importantes para explicar a capacidade estatal, né? Quer dizer, não é apenas burocracia, você tem que ter recursos, tem que ter elementos institucionais que faça que essa burocracia trabalhe de forma coletiva, de forma focada, etc. Mas, quando se trata da burocracia em si, né, aí já entrando nas pessoas, é a questão, né, de ser uma burocracia profissional, né, uma burocracia competente, que tem autonomia, né, para implementar as políticas públicas. E aqui a autonomia não é autonomia de definir os objetivos, né, porque isso estaria na esfera política, mas autonomia de implementar aquilo que foi determinado para a burocracia. Então, esse é um sentido de autonomia, né, que eu gosto, né, e que quando eu me refiro à autonomia, eu estou me referindo a isso, porque a outra autonomia que o pessoal do funcionalismo histórico trabalha é a autonomia do Estado, né, a autonomia do Estado de determinar os seus objetivos, né, sem ser capturado ou independente das classes e dos grupos de interesse. Então, tem uma questão de autonomia do Estado e autonomia, né, da burocracia, que a gente não pode confundir. E nessas questões, né, o elemento relacional, né, o Green também falou isso,
é muito importante, né? Porque não é apenas uma burocracia competente, autônoma, profissional, etc., mas essa burocracia ela tem que ter uma capacidade de se relacionar, né, com os beneficiários das políticas públicas, construir parcerias, enfim, né, trabalhar não de modo insulado, completamente autônomo. Então, essa autonomia também ela passa a ser relativa, né? Isso os estudos do Peter Evans, né, que ele construiu esse conceito, né, e o Michael Mann, né, que foi citado também, são autores clássicos. Mas todos esses que eu citei agora tá na sociologia política e no nível macro, né? Eles não descem para o nível organizacional e individual. Bom, e aí essa questão do nível de abstração, que eu disse há pouco, né? Para o Williamson, que é o Martin Williamson, lá da Blavatnik School, né, acho que em Oxford, ele soltou um texto interessante, o ano passado, chamado Beyond State Capacity, né, quer dizer, além do conceito. Para ele, né, o conceito é amplo, agregado e não apropriado para os níveis meso e micro de abstração. Então, essa é a posição dele. Então, a gente tem que fazer essa discussão. É um conceito apropriado para o nível meso e micro? Tá? O Ramesh, Howlett e o Wu, o Green também citou, eles já começam a descer, né, o conceito para o nível organizacional. Então, para eles, são capacidades, são recursos e habilidades. Então, os recursos individuais, organizacionais e sistêmicos, né, o Green citou isso, né, desses autores, e as habilidades analíticas, gerenciais e políticas. Então, quando a gente desce para as pessoas, aqui na perspectiva deles, né, a gente colocando aqui recursos individuais, esses burocratas, essas pessoas, né, para uma organização ter capacidade, ela tem que ter, né, precisa ter habilidade analítica, né, de avaliar políticas públicas, ter conhecimento substantivo da sua área, habilidades gerenciais, né, habilidades de coordenar equipes, né, enfim, de trabalhar dentro de uma organização, e também habilidades políticas. Habilidades políticas é de entender, né, o interesse dos stakeholders, né, de ter uma certa sagacidade política do que é possível ou não e de como, né, fazer as coisas acontecerem levando em conta, né, o contexto político, né? Então, eu recomendo esse texto para quem se interessar. No nível das pessoas, seriam esses três, digamos, essas três habilidades, né, que se colocam. Aqui eu citei um trabalho meu e do Roberto, né, que a gente operacionalizou o conceito de capacidades também para o nível meso, por meio de arranjos. Então, o nosso foco foram nos instrumentos de coordenação, interação Estado-sociedade, as dimensões técnicas e relacionais. Mas a gente não abordou as pessoas em si, né? Quando a gente fez análise dos programas que a gente analisou, a gente foi apenas um item, né? A qualidade das pessoas que estavam, né, naquelas organizações. Então, qual que é a mensagem, né, desse slide? Né? A gente tem que ver essa questão do nível de abstração e ver onde que a gente coloca as pessoas na hora de construir o conceito no nível de abstração organizacional, né, como a gente está discutindo aqui. E eu trouxe também outras abordagens que trabalham com burocracia, que a gente pode relacionar com burocracia e entrega de serviços, né, capacidade de entregar, de implementar. Né? Tem essa literatura aí da burocracia do nível de rua, né, que é uma literatura muito interessante. Aqui no Brasil, a Gabriela Lotto, entre outros, trabalham bastante com isso. Tem a abordagem do agente principal, né, que é mais economia, mas não é uma abordagem que eu conheço, mas eu não trabalho com ela, né, que as pessoas, elas, no caso, a burocracia, por meio de monitoramento, sanções, incentivos, né, e o foco, né, na dinâmica interna das burocracias. Mas tem uma literatura nova agora que eu estou gostando muito, que é de uma professora lá da Universidade de Notre Dame, que ela trabalha explicando os bolsões de eficácia, né? Quer dizer, a abordagem dela, assim, ela tenta responder por que em estados que não têm uma burocracia muito boa, né? Ela estuda alguns estados africanos,
por que algumas organizações são eficazes, né? Que são as ilhas de excelência, né? E ela aborda isso por quatro questões, né? Ela mostra que essas organizações que desempenham bem, né, elas têm, né, a questão do nível das pessoas, uma burocracia, né, profissional, né? Então, a questão do recrutamento, do treinamento, dos incentivos, né, que é dado para esses burocratas, e não são, os incentivos são imateriais também, tá? Não é só aquela questão da gestão pública, do incentivo pecuniário, né, através de remuneração por desempenho, etc. A questão da autonomia, discricionalidade, a questão das conexões externas, redes de suporte, tanto para a organização, dentro e fora do Estado, e redes para fazer, né, a política pública acontecer. Mas um elemento, o último, que ela dá bastante destaque, que eu acho que é uma questão interessante, é a questão da cultura organizacional, do ethos, né? Ela fala que todas essas organizações que desempenham bem, os burocratas sentem orgulho de pertencer àquela organização, e o elemento de sucesso para eles é serem reconhecidos e respeitados pelos seus pares. Então, esse compromisso com a organização, né, esse ethos, né, burocrático, digamos assim, para ela é um elemento forte, né, e que a profissionalização, a autonomia e as conexões ajudam a construir. Então, essa questão de como o burocrata se sente, né, isso passa pela valorização e pelo ambiente que ele está, isso ajuda, isso, né, é um dos elementos explicativos de organização de alta performance. Então, assim, respondendo a sua pergunta, né, eu concordo com o Brin, né, que por meio da burocracia, né, que a gente vê as pessoas na capacidade estatal, e existe uma discussão de como calibrar um conceito que foi feito para análise macrocomparativa para analisar no nível individual das organizações. Então, alguns autores fazem esse transplante do conceito e outros autores não fazem. Dizem que o conceito não é adequado para analisar essa questão. E eu termino com isso que eu falei há pouco, né, dizendo que, se for olhar para o nível da organização, para a gente não esquecer essa questão do ethos, da cultura organizacional, né, além dos incentivos pecuniários, que vem lá muito da abordagem agente principal, da nova gestão pública, que isso é um elemento importante, e isso recupera lá no Max Weber, né, porque o Max Weber, que não é o Max Weber de manual, o espantalho, né, que a sociologia das organizações gosta de criticar, mas para ele a burocracia, além de tudo, é um ethos, né, mais do que um conjunto de características. Então, eu deixo aqui, né, eu termino com essa reflexão aqui para a gente. Obrigada, professora. Eu fiquei tão inebriada com a sua apresentação e com o carinho que eu estou recebendo das pessoas aqui, que nem falei 15 minutos, estou achando tudo tão bacana que eu nem falei nada. Professor, qual o nome da professora Tá. de Ela tem um livro e alguns textos muito interessantes. Deixa eu escrever aqui. Eu estou fã dela até. Eu mandei aí para todo mundo, Erin McDonald. Erin McDonald. Tá. Dá uma olhada, que o trabalho dela é muito legal. Erin McDonald. Tá ótimo. Muito obrigada, professor Alexandre. Eu já tenho várias questões aqui estalando na minha língua, mas toca o baile, vamos lá. Bom, então agora eu vou convidar meu amigo, eu diria que ele é o responsável de eu estar aqui nessa história, é tudo culpa dele, professor Fernando de Souza Coelho, professor do programa de mestrado em Gestão e Políticas Públicas na EASH-USP, e então agora a gente vai ter as falas relacionadas à gestão de pessoas, recursos humanos no setor público, também endereçando as relações com o conceito de capacidades estatais. Professor Fernando. Muito bem, então, bom dia a todos e todas. Prazer revê-los e revê-las virtualmente. Parabenizar a professora Andréia por essa organização e o Comitê Científico de APB
pela aprovação desse painel, reencontrando aqui muitos amigos, amigas e colegas. Esperamos que no próximo ano estejamos presencialmente no Enampad. Prazer estar com o Alexandre, reencontrá-lo. É com o Alexandre que sempre aprendi um pouco o conceito de capacidade estatal, que eu não conheço tanto. Orientei uma dissertação que utilizou o conceito. O Alexandre esteve conosco na avaliação em 2019, relacionando o conceito de capacidade estatal com o planejamento governamental. Cumprimentar, obviamente, o Green, que não está conosco, mas igualmente pela apresentação, com quem também aprendemos sobre o conceito, e o amigo Sandro, né, com quem, em conjunto com a professora André e outros tantos colegas que estão aqui, né, sempre dialogamos em torno da gestão de pessoas no setor público. Eu começaria, né, fazendo essa afirmação. Eu não conheço tão bem a literatura de capacidade estatal. Conheço a partir da leitura de alguns textos, obviamente, um pouco da literatura internacional, os textos seminais. Primeira vez que me deparei com um texto foi em 2002, na disciplina de Formulação, Implementação e Avaliação de Políticas Públicas, no doutorado da FGV São Paulo, com a professora Marta Fará. Ela inicia a disciplina com um texto da Scopel, 1985. Né? Tanto o Green quanto o Alexandre colocam a importância desse texto, dizendo o Estado importa, e a partir disso a agenda, né, dos estudos sobre burocracia. Claramente, no ano de 2002, ainda não usávamos o termo capacidade estatal, muito difundido na última década no Brasil. Trazendo para a gestão de recursos humanos, pessoas no setor público, e pensando muito o caso brasileiro, eu acho que é sempre importante a gente dizer da forma em que o tema é tratado por diferentes áreas de conhecimento a partir de diferentes abordagens, né? Desde a economia do setor público, com uma abordagem ora macroestrutural, estudando o setor público intensivo na força de trabalho e os constrangimentos que existem dentro de um processo de conformação de uma burocracia, sejam os constrangimentos políticos, econômicos, financeiros e assim por diante. Por exemplo, podemos citar os trabalhos do professor Nelson Marconi, uma abordagem igualmente da economia política, que se aproxima às vezes da sociologia das profissões, tentando entender, no caso brasileiro, já a partir da literatura de burocracia, diferenciais, por exemplo, de poder de barganha e salários na burocracia brasileira. Tem uma literatura ampla sobre isso, joga muita luz no governo federal, mas tem surgido estudos para governos estaduais e municipais. Cito um trabalho recente do professor Bruno Costa, da FJP, publicado na RAP. Enfim, então tem uma literatura de economia do setor público, tem a literatura da burocracia e a própria literatura, como tanto o Green quanto o Alexandre discorreram, né? Ela foi também se aproximando na última década do conceito de capacidade estatal e também a partir dessas múltiplas abordagens, a discussão também hoje segmentada na burocracia, o nível da direção pública, a burocracia de médio escalão, a burocracia do nível da rua, enfim, a ocupação dos DAS e os critérios de nomeação, né? E temos, obviamente, uma literatura, né, que está muito mais relacionada ao management e não à politics e à policy da administração de recursos humanos, que no caso brasileiro ela é relativamente recente, uma vez que, como a agenda da administração pública segue muito a agenda do Estado, e a agenda de recursos humanos no Estado sempre esteve relacionada à imagem da gestão de recursos humanos pelo direito administrativo, a partir de uma abordagem operacional no modelo burocrático, pouco se estudou a administração de recursos humanos no Brasil, historicamente, por uma abordagem gerencial.
E essa abordagem gerencial pelos subsistemas, trazendo a ideia, por exemplo, do professor Francisco Longo, muito difundido no Brasil, é uma abordagem que está conosco nos últimos 15 anos, sobretudo, né? E a gênese dessa abordagem aqui é par e passo com o processo de reforma do Estado de 1995, quando talvez começa a se aproximar essa dimensão econômico-financeira da economia do setor público aplicada com recursos humanos, com essa dimensão administrativa gerencial da gestão de pessoas, né, no setor público. E, obviamente, tem a agenda da gestão de pessoas. E essa agenda ela é muito mais subdesenvolvida, né, dentro de uma abordagem do comportamento organizacional, que é a abordagem, sobretudo, que a professora Andréia trabalha, né, e muitos aqui, obviamente, que estão conosco igualmente trabalham, que parte não, obviamente, da organização formal, na acepção estrutural, funcional, que é muito trabalhada, né, na análise da politics e da policy, e dentro dessa imbricação entre a administração pública e a ciência política, mas trabalha a organização informal, e muitas vezes utilizando-se de abordagens pós-contingenciais, como a aprendizagem organizacional, psicanálise e organizações, cultura organizacional e assim por diante. E se a gente, inclusive, se volta para a literatura internacional, mesmo na literatura internacional, nós temos uma defasagem no setor público quando comparado com o setor privado dentro dessa abordagem de gestão de pessoas pela abordagem comportamental. Veja, podemos pensar, a professora Cláudia Passador está aqui conosco, né? Tem um trabalho na área de Public Service Motivation. Public Service Motivation, para pensar uma escala de motivação no setor público, é dos anos 90, 50 anos depois que essa discussão já estava sendo feita, pelo menos desde a década de 40, as primeiras ideias para o setor privado. Então, o que acabou acontecendo, né, muitas vezes, é que, no caso brasileiro, nós não interpenetramos essas literaturas. Claramente que, no nível internacional, essas literaturas começam a dialogar, como o próprio Alexandre colocou, né, no seu último slide, trazendo a importância, dentro de uma abordagem meso ou micro-organizacional, trazer, por exemplo, a ideia da cultura organizacional, do ethos e assim por diante. Então, acho que o primeiro ponto, claro, como o Alexandre muito bem colocou, o conceito de capacidade estatal, a forma em que ele vai sendo moldado para essas abordagens meso-organizacional, né, e mesmo micro, do ponto de vista do indivíduo, a gente começar a pensar essa literatura do comportamento organizacional, a partir de categorias como liderança, motivação, comprometimento, engajamento, suporte organizacional, enfim. Né? Então, tem toda uma literatura que precisa, né, se reencontrar, e aí é um debate mesmo que precisa ser feito. Eu acho que aqui é um painel importante desta justa posição entre policy e politics com administration e management. Eu acho que essa é uma primeira consideração. Uma segunda consideração, né, eu traria, pensando, inclusive, esses 3 níveis de análise que estão presentes, né, tanto o Green quanto o Alexandre trouxeram, na literatura de análise de políticas públicas, né, o nível sistêmico, organizacional, individual, né, Ramesh et al., e pararmos e pensarmos, né, o nível sistêmico dentro de uma abordagem de administração de recursos humanos está muito ligado às políticas, né, públicas de recursos humanos, né? Então, pararmos e pensarmos isso. O nível organizacional, já jogando luz, né, nas diferentes organizações e a relação que cada uma tem com o nível de maturidade nessa administração
de recursos humanos, e o nível individual, né, tem muito a ver, óbvio, e claro que não apenas no indivíduo, mas também o coletivo, a partir de uma abordagem relacional das equipes de trabalho, tem um trabalho muito importante aqui do comportamento organizacional. O fato é que, muitas vezes, essas literaturas, elas ainda, no nosso caso, não estão dialogando, por mais que haja essa aproximação, né? E mesmo se olharmos internacionalmente, essas aproximações ainda são incipientes ou emergentes. E isso tem a ver com a tradição da literatura de análise de políticas públicas, né? Desde que essa literatura surge, podemos pensar, né, a inauguração a partir do texto do Lindblom, a partir da relação de você pensar política e ambiente, a dimensão intraorganizacional, ela ficou restrita muito à análise meso, né, a partir, como mesmo o Alexandre colocou, vamos estudar arranjos institucionais, coordenação, descoordenação, né? E nessa dimensão intraorganizacional a gente acaba não, muitas vezes, trabalhando, né, na análise de políticas públicas, algumas das categorias, né, da própria administração de recursos humanos ou mesmo da gestão de pessoas pela abordagem comportamental, né? Então, eu acho que isso a gente, né, esse é o primeiro ponto, como fazer essa conexão, né, entre essas duas literaturas, da capacidade estatal e da burocracia, com a administração de recursos humanos, na acepção administrativo-gerencial, de subsistemas, mas igualmente da gestão de pessoas pela abordagem do comportamento organizacional. Uma forma de mostrar como que essas literaturas às vezes não dialogam por exemplo, pensarmos um conceito que foi muito trabalhado na ciência política e, em parte, na administração pública brasileira, olhando para essa segmentação da burocracia, pensemos o conceito de burocrata de médio escalão, conceito fundamental, né? Identificando ali pessoas que estão no nível tático gerencial, fazendo a relação entre o nível de direção pública, a orientação política, traduzindo essa orientação política na ação, né, fazendo coordenação de programas, equipes de trabalho, ou mesmo fazendo essa mediação com a burocracia operacional ou do nível de rua, né. Isso, às vezes, apareceu como uma redescoberta, e, às vezes, isso não vai dialogar sequer com a literatura lá da Escola de Relações Humanas, da década de 30 do século passado, na área de management, como a gente pode pensar a obra clássica de Chester Barnard, né, As Funções do Executivo, que é uma obra que, em primeiro lugar, trouxe a importância da organização informal, né, pensando para além, né, da abordagem da organização formal, e trouxe a importância da liderança nas organizações. Vou dar um exemplo. Pensa em toda essa literatura que na área de políticas públicas de educação destaca um papel do diretor de escola no desempenho da escola pública. Muito bom, né? Enfim, começamos a ter estudos empíricos que foram desconsiderando algumas variáveis e vendo o papel fundamental do diretor de escola a despeito de infraestrutura precária, ausência ou insuficiência de recursos financeiros, como esse papel é fundamental para você consertar, né? Pactuando metas com professores, envolvendo alunos, trazendo a comunidade escolar para dentro da sala de aula. Muito bom, mas isso, né, isso está lá na obra do Chester Barnard. Claro que ele estava pensando isso para a empresa privada. Isso é só para mostrar a forma em que, às vezes, um conceito está sendo mobilizado, né, em uma determinada área, mas a gente não está fazendo a relação com o clássico. E aí eu vou aqui dizer que, no caso brasileiro, o que eu sinto, às vezes você não tem um caminho, né, dos estudos da administração pública, na acepção da ciência política, irem buscar, de fato, essa literatura da administração e do management, mas o contrário a gente, às vezes, tem que fazer.
Isso você percebe muito, por exemplo, a partir da submissão de artigos para as revistas de administração pública no Brasil, a depender de quem está avaliando. Digo isso, inclusive, como editor adjunto de uma dessas revistas. Enfim, então, acabou tendo um desequilíbrio, né, dentro deste debate. Né? Então, novamente, a questão é como fazer essa calibragem entre as categorias, né, da capacidade estatal, da burocracia, com as categorias da administração de recursos humanos e da gestão de pessoas, neste caso, pela abordagem comportamental. E, por fim, só para ilustrar, né, essa agenda, podemos pensar também no nível de direção pública hoje, né, e a forma, e às vezes até a forma em que o conceito é usado, né, mal usado e abusado. Né? Nós estamos aí nos últimos 5 anos, sobretudo no Brasil, com uma redescoberta de uma agenda de gestão de pessoas no setor público. Isso está numa agenda governamental, mas muito a partir de uma interlocução com organizações da sociedade civil, dentro de algumas coalizões. Enfim, então veja a forma em que o conceito de liderança, né, é um conceito hoje muito propalado e às vezes muito abusado, inclusive mal usado. Né? Ele até acabou virando, né, dentro dessa relação, uma moda ou mesmo um modismo. Né? Veja, isso está presente nos programas de formação das escolas de governo, isso está presente nos programas executivos, nas escolas de gestão e políticas públicas, no sistema universitário e assim por diante. Né? Então, porque no nosso caso, né, também temos que rediscutir, obviamente, esse sistema de direção pública e discuti-lo, desde o aspecto institucional, de como, de fato, reordenamos esse sistema de direção pública no Brasil, mas também a discussão do comportamento organizacional no nível de liderança, e não apenas na direção pública, mas em todos os níveis da burocracia. E do pouco que eu li, né, e aqui eu posso estar sendo injusto, mas o que se percebe é que, às vezes, a mobilização de alguns conceitos, a partir da forma que a literatura de análise de políticas públicas tem feito, como do próprio conceito de competência, e desdobrando isso a partir de alguns recursos individuais de conhecimentos, habilidades e atitudes, isso é muito importante como uma primeira forma de aproximação, mas às vezes não está considerando a própria complexidade e a diversidade de abordagens deste conceito. Então, podemos discutir gestão de competências dentro de uma tradição da literatura americana e dentro de uma tradição da literatura francesa, que são completamente distintas. A literatura americana é muito mais instrumental nessa apropriação. A literatura francesa, não. Enfim, é só para mostrar que ainda temos muito a caminhar nesse processo de aproximação entre esses conceitos, e parabenizo a professora Andréia por propiciar esse momento de debate e aprendizagem com vocês. Obrigado, professora. Obrigada a você, Fernando. Lembrando que foi você que começou essa história toda colocando minhoca na minha cabeça. Depois eu conheci o Sandro, as minhocas tomaram Todd, aí eu fui atrás do Green e, por fim, a Lindiane me apresentou para o professor Alexandre num evento promovido pelo grupo dela. Então, eu lavo as minhas mãos, entendeu? Vocês me cutucaram, agora aguentem. Eu só quero que me respondam isso. Onde está o servidor? Entendeu? Cadê o servidor? Que só aparece quando é para falar que tem dívida, que tem déficit, que é pilantra, preguiçoso, safado, Maria Candelária. Cadê? E eu, no pouco tempo que estou como docente nos cursos de administração pública e filha de uma família de servidores, não são nem um pouco preguiçosos, indolentes, são pessoas devotadas, comprometidas. Meu pai deu a vida para
para caçar fraudes dentro do então INPS, depois INSS, deu a vida. Então, cadê? Onde estão esses servidores? É isso que eu Parece que o professor Sandro vai responder agora essa pergunta para finalizarmos o seminário. Agora, onde eu ando, só vendo gente querendo fazer coisa importante, com seriedade, preocupado com o cidadão. Bora lá, professor Sandro Berg. Olha, além de todo o currículo do Sandro, ele tinha que pôr no Lattes assim: apoio as loucuras da Andréia, porque todas as minhas loucuras ele aceita. Impressionante. É uma grande felicidade, Andréia, uma grande satisfação. Muito bom dia ainda, né, a todos os colegas, uma satisfação participar desse nosso encontro, desse nosso painel, de ouvi-los, de aprender sempre, né, ouvindo. Assistindo pela segunda vez o vídeo do professor Eduardo Green, eu apreendi outros elementos que eu não tinha visto no início, então é sempre importante ler, reler, para usar uma apropriação muito limitada aqui do que disse o professor Fernando Coelho, é sempre importante retomar os clássicos, né, retomar a literatura, enfim. Muito bem. Não tenho dúvida de que a primeira pergunta proposta aqui para o nosso painel foi respondida, né, com veemente sim, né, e essa resposta, evidentemente, eu faço eco. Agora, eu vou me permitir aqui fazer um recorte da pergunta e olhar mais para a segunda pergunta. Eu vou colocar na forma de pergunta: que inquietações e que provocações são possíveis a partir disso, né? Ainda no cenário aqui do encontro do ENAMPAD, onde nós temos pesquisadores, professores profundamente conhecedores do assunto, nós temos aqui estudantes que estão em busca de outras perguntas para darem seguimento aos seus estudos. Então, é nesse ponto que eu vou me focar, se vocês me permitem, tá? Então, que inquietações, que provocações nós podemos tirar daí, além de todas as que já foram trazidas, muito bem colocadas pelos nossos colegas de painel aqui? Bom, diria que são muitas. E eu vou fazer ainda, me permitir, um recorte, porque quando nós falamos de capacidades estatais, quando nós falamos de gestão de pessoas especialmente, nós raramente olhamos para uma esfera de governo que me importa muito, que é a esfera local de governo. Então, eu quero fazer me apropriando de uma expressão usada muito pelo professor Fernando Coelho, eu gostaria de lançar luzes, ou convidar os colegas a lançar luzes sobre essa esfera, sobre esse espaço muito peculiar da administração pública, que é onde o Estado toca a sociedade, é onde a sociedade faz o primeiro contato com o Estado. Então, ali a importância de pensar essa segunda e muito pertinente pergunta também da professora Andréia, que é: e o servidor público? Onde ele se coloca nesse lugar, né? O professor Gomide trouxe várias questões que eu achei interessantíssimas, anotei indicações de leitura que eu vou seguir. Muito obrigado, professor. E essa questão da burocracia, do pensar a burocracia e a relação com o tema gestão de pessoas, essa questão que foi levantada muito aqui das diferentes, ou diria, fragmentações possíveis de olhares da área de gestão de pessoas, do tema GPR, que bem pouco olha para a administração pública, né, para a APB, e se busca investigar esse tema. Enfim, há uma série de questões aqui que eu vou desbordar para focar naquele recorte que eu queria tocar. Deixa eu pontuar aqui meu tempo, porque eu não quero abusar, e sei que nós temos a parte mais interessante, que é o diálogo. E a gestão muito bem. É péssima. Vamos lá. Tranquilo. Quando nós falamos nessas capacidades, como estão as capacidades estatais, né, mal empregada essa expressão, esse conceito nesta pergunta, né, da perspectiva das pessoas no plano local. É sempre importante pensar, lembrar, que quando nós falamos de educação, de saúde, falamos de assistência, falamos de administração tributária, econômica, financeira, falamos de obras, serviços, falamos da tomada de decisão, tanto administrativa quanto política, nós estamos falando, sim, de capacidades. O professor Fernando trouxe uma questão que eu gostaria de acentuar aqui, de colocar em destaque, que é uma grande inquietação minha. Como os conceitos de
capacidade estatal, a partir de tudo que nós fizemos aqui, olhando para as pessoas, se relaciona com o conceito de competências? Como nós fazemos esses dois grandes conceitos conversarem? Me parece que eles têm uma relação bastante intensa, bastante importante. Agora, como essa relação se dá, e para mim é uma grande questão a ser desenvolvida. Tá? Eu traria aqui alguns pontos de preocupação, como provocação, como inquietação, que eu tenho olhando para as capacidades estatais, olhando para a esfera local de governo. Primeiro, eu vejo a esfera local de governo, o município, que é um lugar para onde eu olho, com o qual eu tenho bastante relação, por conta do meu trabalho, por conta das investigações que eu tenho feito, do ponto de vista de um olhar mais instrumental. Eu vejo a administração pública municipal com uma formação, com uma perspectiva de administração demasiadamente instrumental. Isso afeta muito a capacidade que o município tem de responder a todas as demandas, sobretudo as políticas públicas, que necessariamente são transversais às 3 esferas de governo. Me parece que nós temos ali uma espécie de divisão intelectual do trabalho, em que a parte conceitual, substantiva, formulativa, está mais concentrada na esfera federal e menos presente na esfera local. Inclusive, a esfera local é menos capacitada para interagir e coproduzir essa formulação. Então, me parece que o primeiro desafio em termos de capacidade, e aqui puxando essa capacidade para a dimensão das competências, ou seja, quando se falou ali em habilidades, né, em capacidade de dar conta dessa interlocução, é uma pergunta importante, é uma preocupação importante. Que condições têm os municípios, por sua burocracia frágil, de uma interlocução mais qualificada com a esfera estadual e, sobretudo, com a esfera federal de governo? Então, esse é um primeiro ponto. Me parece que há uma fragilidade e as universidades precisam, os pesquisadores precisam, as escolas de governo tão profundamente estudadas também pelo professor Fernando Coelho, precisam olhar para isso. Como nós podemos dotar melhor os municípios, que por vezes sequer consciência dessa carência têm, dessas capacidades, dessas competências, desse potencial de conversar, de ser um coprodutor dessas políticas. Me parece também que quando nós falamos de olhar para a esfera local em termos de capacidades, mais especificamente olhando para essa perspectiva meso e micro, ou seja, no nível da organização e no nível do indivíduo, nos falta, na esfera local de governo, uma competência crítico-reflexiva. Ela foi trazida aqui, foi pontuada, mas eu gostaria de acentuar isso, especialmente na esfera local. Nós temos uma formação, uma postura de burocracia bem pouco reflexiva, bem pouco crítica, bem pouco adensada conceitualmente, de modo a habilitá-la a responder por essa ressignificação conceitual necessária, responder a esta busca de uma maior aderência das políticas às especificidades locais, não é? Então, me parece que essa capacidade crítico-reflexiva que as burocracias locais, ou da qual as burocracias locais carecem, é um ponto importante, é uma preocupação que eu tenho observado cada vez mais. Nós vemos muito nas burocracias locais uma ação irrefletida, acrítica, reprodutivista, essencialmente reativa àquela oferta que é feita pelas demais esferas de governo. Quando nós pensamos na esfera local como um lugar onde toca a administração pública, onde toca o Estado, esta sociedade, ali nós precisamos de uma interlocução mais qualificada. Todo o esforço que nós fizermos, penso eu, para qualificar a burocracia local, diretamente
haverá uma repercussão na qualidade da implementação das políticas. Então, se capacidade estatal é a habilidade de implementar políticas públicas, né, para fazer uso aqui do conceito trazido pelo professor Alexandre, se é isso, e essas políticas públicas são necessariamente articuladas, né, coproduzidas, pelo menos co-implementadas, né, pelas diferentes esferas de governo, lá na ponta nós precisamos dar atenção especial à burocracia local. Então esse me parece um ponto bastante importante, uma incomodação, um incômodo que me ocorre e que nós precisamos explorar mais, me parece. Tá? Outro ponto que também eu chamaria atenção é uma discussão antiga, entre as várias discussões antigas trazidas, por exemplo, aqui pelo professor Fernando, é essa excessiva dicotomização que se observa na esfera local entre o político e o técnico, o servidor e o agente político. Essa dicotomia é profundamente, largamente estudada por nós, mas me parece que as conclusões desse debate não chegam na esfera local. O agente político local, o servidor público local, parece que desconhece o que nós avançamos em torno desse debate, de que essa dicotomia é um erro, de que a administração pública é essencialmente política e que o servidor público tem, sim, que compatibilizar competências técnicas, administrativas, com capacidades políticas, relacionais, que foram trazidas também aqui nas falas anteriores. Então, esse debate, por mais reincidente que seja, por mais profundamente estudado que tenha sido, bem pouco repercute na esfera local. Falo isso por diferentes interações, seja com a administração, seja com servidores, em diferentes oportunidades, por interações com diferentes universidades, mesmo regionais, que se preocupam em produzir cursos de capacitação, extensão, especialização para a esfera local, em que esse olhar excessivamente instrumental, demasiadamente tecnicista, aparece de forma reiterada e muito preocupante. Então, se nós não fizermos, na esfera local, essa reintegração do político, da dimensão política, da alma política, que é a administração pública, com o conhecimento técnico, que são de espaços diferentes, que são definições diferentes, mas que devem coexistir, nós teremos sérios problemas em implementar, qualificar as capacidades estatais, pensando do ponto de vista das pessoas. E um outro ponto que eu acredito que vá na linha da pergunta trazida pela professora Andréia é a nossa preocupação necessária com que significado atribuímos hoje e o próprio servidor público atribui a ser servidor público. Esse tema, para mim, é fundante quando nós quisermos ou pretendamos refletir sobre a burocracia local, refletir sobre gestão de pessoas na esfera local de governo. O que significa ser servidor público hoje? O que a sociedade entende por servidor público? O que o próprio servidor público entende por si? Né? Então, ali eu tenho uma sensação muito forte de que há muitos elementos para a investigação. Há uma necessidade muito grande de reconstruir esse significado substantivo, esse conteúdo ético do ser servidor público. E, nesse particular, tem bastante relação com aquela dimensão do ethos, que foi trazida ali pela professora Eri. Então, ali nós vamos ver vários componentes importantes para integrar essa ideia do significado substantivo de ser servidor público. Tá? Outro aspecto também acho interessante é esse nosso movimento dominante, bastante estudado, né, pelos pesquisadores, mas que pouco tem percolado ao nível local, essa questão da inspiração privada incidindo sobre o setor público. Essa transposição acrítica e refletida de conceitos entre esses dois mundos. E o quanto isso vem afetando a própria compreensão de ser servidor público. Tá? Então, essa
identidade que, por vezes, eu vejo graçar na administração pública local entre o empregado de uma empresa e o servidor público, esses parâmetros de comparação, de análise, e que não se esgotam, evidentemente, na esfera local, são demasiadamente preocupantes. Mais uma vez aqui, a minha ideia é destacar pontos de preocupação, inquietações, né, possibilidades de investigação. Nada novo entre nós, evidentemente, mas eu quero chamar a atenção do pouco alcance disso no plano local. Muito bem disse o professor Fernando das nossas limitações, né, de investigação. E eu acho interessante que esse nosso olhar para o diretor de escola, né, e o quanto o diretor de escola é representativo da burocracia local, isso deve ser instigante, isso deve nos mover. Tá? Não vou demorar mais, vou só finalizar, vou fazer uns pulos aqui. Há vários aspectos que eu destacaria também, para finalizar, como importantes aqui para nós pensarmos e repensarmos as burocracias locais, neste concerto, a gestão de pessoas e, portanto, as capacidades. É a questão das discussões envolvendo os regimes jurídicos, né, trazido já pelo professor Fernando aqui, né, as estruturas de cargos, carreiras e remunerações. Dá para falar isso, inclusive, a partir dos movimentos reformadores que nós estamos assistindo agora, né? As discussões em torno da PEC. Seja a PEC aprovada, seja não aprovada, o que fica dessa discussão toda precisa alimentar, precisa nutrir as nossas reflexões sobre a burocracia pública. Sejamos nós vitoriosos em desconstruir essa PEC, em não fazê-la vingar, ou não, esse tema precisa ser objeto de reflexão, especialmente pensando a burocracia local. Tá? Então, é preciso pensar uma série de questões que vão afetar, sim, essa nossa capacidade de dar conta das políticas públicas, desde a capacitação, as políticas de desenvolvimento de pessoas, as políticas de desenvolvimento de pessoas que transcendam a dimensão instrumental e avancem mais para a constituição de capacidades mais substantivas, crítico-reflexivas, até discussões muito instrumentais, do ponto de vista de que capacidades, melhor dizendo, que competências nós precisamos para pensar a administração pública local em termos, por exemplo, de novos arranjos de trabalho. Né? Então, há uma série de questões bem pontuais que derivam, né, de todos esses movimentos que acontecem na nossa realidade, na sociedade, e que devem, sim, fazer parte da nossa pauta de investigação, que vão, sim, qualificar, que vão lançar melhores luzes sobre a gestão de pessoas e vão concorrer para que nós façamos uma compreensão melhor, uma apropriação melhor deste conceito de capacidade estatal nesses dois níveis, se assim nós entendermos por bem. Penso que é isso que nós precisamos fazer. Né? Nós precisamos fazer aquela transdisciplinaridade, né? Não só essa multi ou inter, precisamos fazer com que os esquemas cognitivos transitem entre as diferentes disciplinas e construam novas soluções conceituais. Então, a partir destes referenciais, ressignificados, reconstruídos, né, nós possamos enxergar esses fenômenos no nível local de forma mais acentuada, porque isso urge. Nós temos que 5.570 e poucos municípios dependendo dessa atenção. Essas eram as minhas contribuições, meus caros amigos, iniciais para a nossa conversa. Muito obrigado, desculpem o excesso de prazo. Obrigada a você, professor Sandro. Bom, no meu relógio, 12h07, temos, então, 23 minutos. Eu vou já mobilizar a plateia, as pessoas, para fazerem colocações. Primeiro, eu vou perguntar se os próprios colegas gostariam de fazer colocações uns aos outros, que eu acho que pode ser bem interessante. E, rapidamente, eu queria só colocar uma coisa em cima da fala do professor Sandro. Tendo feito boa parte da minha carreira na iniciativa privada, eu percebo que há uma certa
para ser exagerado, uma certa ignorância do que é a gestão de pessoas no setor privado, como se a ameaça de ser demitido resumisse tudo que se pode tirar de um contingente de pessoas. Então, como no setor privado pode mandar embora, então todo mundo se faz competente. Ora, nada mais errado, nada. Primeiro que demitir não é uma coisa tão fácil assim. Não é como dispensar a pessoa que trabalha no seu apartamento e você não está contente, olha, desculpa, mas não precisa vir mais. Demitir tem custos legais, custos psíquicos, e lideranças que fazem demissões continuamente são mal vistas. Você não sabe desenvolver as pessoas? Você não sabe ter equipe? Então, existe para mim, evidente que a estabilidade é algo que condiciona motivação, vínculo, comprometimento, verdade. Aliás, pretendo que esse seja no futuro o meu projeto de pesquisa. A estabilidade e as consequências na construção do sentido do ser servidor. Ok, pode ser? Pode ser, não estou negando isso. Mas resumir o trabalho de uma pessoa ao fato de que ela pode ser demitida ou não é simplório, para não dizer ignorante. E eu diria que, então, bons gestores, se é assim, então bons gestores estão no setor público, porque não podem demitir e conseguem de suas equipes grandes performances. Então, onde estão os grandes gestores e as gestoras? No setor público. Porque, então, se tudo se resume a poder ou não mandar embora, então, no setor público estão as joias. Estão mesmo, no meu entender, estão mesmo. Porque é lá que você tem que comprometer as pessoas, lá é que você tem que convencer as pessoas dos propósitos. E uma coisa que eu aprendi com o Sandro, né? Entender o que é ser servidor e tirar as dimensões políticas das técnicas. Técnica não é ser o chato que só cumpre regra, e político não é ser o safado que só quer agradar quem está no poder. Né? Então, ser gestor, ser uma liderança no setor público é um desafio, lá que é desafio mesmo. E a última coisa que eu ia pontuar, que eu sempre tenho falado e também aprendo muito com minha mestranda, que está aqui, Carolina, que estuda discricionariedade, quer dizer, nada mais complexo do que o espaço de decisão do gestor no setor público. Então, de novo, fala-se tanto em desenvolver liderança no setor público, tem curso para todo lado, cursos caríssimos, mas esses cursos contemplam as dificuldades de ser uma liderança no setor público e cumprir um rigor de prestação de contas e de penalidades. Eu também aprendi com a Carolina, quem é no setor privado que aguenta um carro de som na porta da secretaria, fulano de tal, seu ladrão, seu nome está não sei aonde. Ninguém no setor privado, ou muito pouca gente vive isso. O presidente da Samarco não está vivendo isso. Enquanto isso, o gestor do estado de Pernambuco está lá, coitado, trabalhando na secretaria, daqui a pouco tem um carro de som na porta. Seu fulano, pilantra, não sei o quê. Quem que aguenta uma série desses? Né? Então, acho que há realmente, concordando com o Sandro, Fernando, e aprendendo com o professor Alexandre, há uma visão do que é ser servidor que não passa pelas dimensões absolutamente complexas do tornar as políticas públicas fazer na mão ali. Enfim, essa é a minha leitura e o que eu tenho tentado conduzir como pesquisador e professor. Pessoal, vamos lá. Faço convites primeiro para que os colegas, um querendo colocar ao outro após ouvir suas contribuições. Professores Alexandre, Sandra e Fernando, gostariam de fazer mais colocações? Não, eu prefiro ouvir a reação, né, de algumas pessoas, para depois a gente fazer os comentários finais. Eu acredito que seja melhor assim. Ouvir um pouco, né, como é que as pessoas sentiram essa discussão toda. Né? O professor Marcos levantou a mão, professora Andréia, e a professora Beatriz colocou uma pergunta. Eu vi. Professora Beatriz, só um instante, então.
professor Marcos Vinícius Cruz, da Fundação João Pinheiro. Convido, então, para fazer suas perguntas, colocações. Obrigada pela contribuição. Eu é quem agradeço, Andréa, pela excelente coordenação, parabéns aos integrantes. A minha pergunta para o Sandro é como é que ele percebe já, como é que pode haver um alinhamento dentro da dinâmica de capacidades estatais e pessoas no serviço público, diante de níveis tão distintos em termos de carreira, de posição, federação, estado, município. A Fundação João Pinheiro tem um programa, que é o PRINAGEM, que manda os alunos da graduação para os rincões aqui do estado. E quando a gente verifica, né, na orientação dos discentes, o tipo de problemas, né, que aquele município lá pequenininho, né, a professora Silvia Ramos nos ajuda também, lá na Universidade Federal de Viçosa, Sueli, né, é muito díspare. Então, como assim pensar isso de modo transversal para chegar lá na ponta daquele servidor, né, que era conhecido como o Barnabé, né, e hoje ele talvez seja um Barnabé mais sofisticado, porque agora ele tem tecnologias de informação. Então, como é que esse desafio, principalmente nós, por exemplo, estamos em escolas de governo, que estamos formando, né, os gestores para essas realidades tão díspares? Muito obrigado, parabéns novamente. Obrigada, professor Marcos Vinícius. Quem gostaria de fazer uma colocação? O Dido está com a mão levantada. Não. Desculpe, Dido. Eu tinha. Acho que é melhor ir respondendo, não? Ideia, talvez comentando. vamos pegar umas 2 ou 3, porque às vezes senão a gente alonga na resposta e não dá o tempo de fala, pode acho que ser? tipo uns 3 ou 5. Melhor? Tá. Então, Dido, só um minutinho, vou ler a da professora Beatriz, tá? Só um instantinho. Professora Beatriz Ilardi, obrigada pela contribuição, né? Parabéns aos palestrantes. Como continuar em busca de administrar com meritocracia e impessoalidade, coexistindo com o dispositivo de cargos comissionados? Eu também tenho essa pergunta aqui, nem quero saber. E depois o Tiago acrescentando na Beatriz, e como lidar com a miscelânea de trabalhadores, que eu também entendo. Hoje em dia, você fala setor público, não quer dizer nada. Porque o que é o setor público que você está se referindo? Estatutários, CLT que atende o público, enfim. Então, ficamos com essa questão. E agora, meu querido Edilson Tavares, aproveitando, também membro do Comitê Científico dos Cadernos de Gestão Pública e Cidadania. Pode falar. Obrigado, Andréa. Primeiro, agradecer aos colegas, né? Assim, aprendi muito hoje nessa mesa aqui. Eu não trabalho com tema, na verdade, estou começando timidamente a me aproximar do tema agora, não por interesse especificamente de pesquisa, mas por uma demanda que eu tive devido a uma consultoria do PNUD que eu estou fazendo agora, junto ao governo do Estado. Eu trabalho com política pública, trabalho com o Sistema Único de Assistência Social, né, e tem, inclusive, algumas pessoas, como a Renata Bichir, tem trabalhado um pouco a questão das capacidades estatais no SUAS, enfim, tenho me aproximado. Já li várias coisas, né, do professor Alexandre Gomide, aí com, né, João Roberto Pires, enfim, estou me aproximando e fiquei muito feliz com o que eu escutei hoje aqui, aprendi bastante. Quero agradecer, Andréa, pela sua iniciativa aí, mobilizar tanta gente bacana, né? Fernando, que a gente já dialoga muito sobre várias questões, mas a minha questão, são 2 questões, na verdade, tentarei ser breve. A primeira, a gente tem discutido muito no campo de públicas, né, um conceito que talvez não esteja nem tão muito claro para a gente tem discutido isso um pouco, né, Fernanda, aí, que quando a gente trata, inclusive, dessa questão das competências, né, de quem está na gestão pública, do servidor público, a gente tem falado muito de algo que a gente não definiu muito bem ainda, precisa definir, que é a tal da competência tecnopolítica, né? Então, em que a gente não separa, né, a política da técnica, né? Não existe essa separação, porque, de fato, na minha percepção, não existe. Mas, se vocês pudessem falar um pouco mais sobre isso, inclusive,
como nós temos formado as pessoas no campo, inclusive, da gestão de pessoas, para o desenvolvimento dessas competências, né? Se é que temos formado para o desenvolvimento dessas competências, né? Questão 1 é essa. Questão 2, mais focada nessa questão do SUAS também, mas em outras áreas, né? E aí pensando no burocrata de nível de rua, né? Ou mesmo também no de médio escalão, eu estou concluindo uma pesquisa agora que eu fiz com cuidadores sociais de pessoas com deficiência que atuam em equipamentos públicos do SUAS, são em centros de dias e as residências inclusivas. E estou fazendo um trabalho, inclusive, de levantamento de perfil sociocultural, perfil de competências, enfim, né, para oferta de formação para essas pessoas. A discussão de capacidade estatal, né, que vem, ou seja, foi muito claro para mim que tem sido trazido desse nível macro, talvez o desafio da gente trazer para o nível micro, né, e aí associando isso aos processos de formação, quando a gente entra na gestão de pessoas, associando aos processos de formação, né. Será também que a gente tem errado nos processos de formação, porque a gente sempre leva a formação para aquela caixinha de ferramenta, para o entendimento do manual, né? Ou então a gente leva para o outro lado, para aquela coisa meio coaching, né? de motivacional, e vamos, né, fazer palestra disso e daquilo outro, né? E a gente não tem conseguido atrelar muito, por exemplo, uma mudança essencial, talvez, para o servidor público, que é uma mudança axiológica do seu quadro de valores com relação ao setor público, né? Então, assim, se vocês pudessem comentar um pouco disso, por que eu estou falando isso? Muitas vezes a gente chega e fala assim, a implementação não deu muito certa, né? Mas, por exemplo, essa pesquisa que eu estou fazendo com os cuidadores agora, a gente tem verificado coisas do tipo, por exemplo, o próprio entendimento sobre o objeto que eles trabalham, que é o cuidado. Né, que eles não entendem isso como... Então, por exemplo, era para ser profissional de nível médio, a gente tem a maioria de profissional de nível superior que está fazendo aquilo ali como um trampolim porque não tem outro emprego no momento. Era para entender cuidado enquanto um direito, eles entendem, por exemplo, que aquilo ali é uma coisa assistencialista, que é uma ajuda que está sendo dada para a pessoa com deficiência, o próprio conceito de deficiência que não é entendido. E aí não é uma questão apenas técnica, é uma questão que, ao meu ver, é uma questão de valores mesmo, né? E aí, como a gente pode avançar nessa discussão de capacidade estatal, formação e mudanças de valores, né? Eu acho que essa é uma questão importante que eu queria que vocês comentassem um pouco. Eu poderia só acrescentar, expandindo um pouquinho a pergunta do Edilson, que a minha colocação e o meu questionamento é também nessa linha, fora essa questão, como a gente consegue avançar de uma política de avaliação de desempenho, que é muito presente no setor público, para uma política de gestão do desempenho, quer dizer, que é reconhecer as competências desse corpo de servidores, que costuma ser qualificado até porque ninguém, né, chegou ali por acaso, assim, né, existem processos que fazem com que essas pessoas tenham uma capacidade. E também, refletindo um pouquinho sobre o que o professor Sandro falou, o professor Fernando também, o professor Alexandre, como a gente consegue avançar o campo de estudos disso, e retornando aos clássicos, né, que nem o Guerreiro Ramos já comentava, para ter realmente essa redução sociológica, da gente passar desse pensamento crítico ingênuo, que simplesmente a gente replica teorias presentes dentro do contexto privado para o contexto público de uma forma que tenha aderência às práticas vivenciadas por esses indivíduos. Porque eu chegar lá para um gestor e começar a falar de business scorecard, não, agora vamos fazer a matriz SWOT e trabalhar com indicador, e a pessoa ali se virando no cinto para preencher relatórios e ter que apagar incêndio, chega a ser uma coisa utópica. Né? Então, como a gente consegue fazer, né, avançar enquanto campo de estudo realmente para conseguir chegar nessas pessoas e produzir teorias? E daí vem uma teoria que foi citada, que eu acho muito interessante, que é o próprio Public Service Motivation. Como a gente consegue realmente inserir esses conceitos dentro da atuação dessas pessoas no serviço público? Obrigado pelo espaço. Obrigada, Daniel. Bom, gente, então, dado o horário, eu vou, então, agora convidar os três professores, Alexandre, Fernando e Sandro, para as suas colocações e a gente vai encerrar. Mas tem mais por aí, tá? Eu não reuni esses 4 à toa. Calma que vem mais por aí, tá? Eu não deixo eles fugirem de mim. E todos convidados para essa festa sempre.
Muito obrigada. Vamos lá, professor Alexandre, por favor. Mais uma vez, muito obrigada, professor. Aprendo Eu que muito com o agradeço de senhor. estar aqui compartilhando com vocês, aprendendo também bastante. Eu vou... Duas perguntas aqui que eu acho que eu me sinto mais preparado para comentar, né? Não responder, né? A primeira da Beatriz, sobre essa questão dos cargos comissionados e a questão dos valores, né? Eu não me lembro direito qual foi a formulação dela. Realmente, esse é um ponto, né, no Brasil que a gente tem que discutir bem, né? Porque tem uma parte da literatura que diz, olha, técnica e política são coisas separadas, né? Você tem que ter o comando político, quem foi eleito, né, coloca lá o ministros, os cargos que dão a estratégia, a diretriz, mas dali para baixo você tem que ter uma burocracia profissional. Tem outra parte da literatura, tem um cara que, não sei onde ele está, mas está nos Estados Unidos, que é o Toral, que ele fez um trabalho sobre os municípios, né, mostrando as vantagens, né, dessas indicações políticas, porque isso dava accountability, enfim. E isso não tinha esses efeitos deletérios como se pensa, né? E tem o Panizza, com Guy Peters também, que fez uma tipologia de patronagem que é bem interessante, porque tem aquela patronagem realmente que é do cabo eleitoral, que eu tenho que dar o cargo para o cara que votou em mim, arrumar emprego, família, etc. Mas tem uma patronagem legítima aí, que é da pessoa ter alguém, né, que compartilha do projeto político dele junto com a burocracia para poder, né, liderar essa burocracia. Então, essa assim, é como a teoria, né, digamos, coloca essa questão. Empiricamente, eu não conheço muitos trabalhos que tratam sobre isso. Eu só quero alertar que, do nível dos municípios, como o senhor colocou, a questão dessa patronagem do clientelismo é muito mais forte no governo federal, que é uma realidade que eu conheço, porque no governo federal. E isso eu acho que é uma questão, né, mais séria, né? Eu acho que a profissionalização dessa burocracia no nível local ela é urgente, né? E ela tem que ser continuada. E o meu temor de passar essa reforma administrativa é essa. Imagina esses contratos temporários sem concurso público lá nos municípios, que não seja Rio de Janeiro, São Paulo, né, Porto Alegre, etc. Imagina as cidades médias para baixo, o retrocesso que a gente vai sentir em termos de capacidade estatal e desse esforço de profissionalização que a gente vem desde o trabalho do Félix mostra isso, né, desde os anos 80, desde a Constituição, né, melhorando. Então, eu acho que essa é uma questão boa de pesquisa e para trabalhos empíricos, né? Então, quem estiver pensando em fazer tese aí e fazer pesquisa, eu acho que essa é uma questão muito importante. E isso liga com um comentário, né, a pergunta do Edgilson, né, que como é que seria essa competência técnica política, né? Quer dizer, exigir dos burocratas, além da competência técnica, competência política. Eu realmente não sei responder como fazer esse tipo de formação. O que os estudos empíricos mostram é que, quando você tem esse embeddedness, né, esse tipo de relacionamento, essa coprodução com os beneficiários, as políticas elas desempenham melhor, né? Porque você colhe informação, aumenta a inteligência do Estado, constrói redes, constrói suporte. Agora, em que nível isso tem que ser feito, que não misture, né? Porque eu também tenho essa preocupação aí weberiana, né, da burocracia tomar o poder político, porque isso né, a burocracia não pode tomar o poder político, né? Senão a gente vira a ditadura, né, da burocracia. E eu também sou muito preocupado com esses movimentos de dar independência irrestrita para determinados órgãos, né, de afastar o poder político. Empiricamente, esse tipo de redes, de embeddedness, né, como eu até falei na minha apresentação, mostra que isso é... Agora, como calibrar isso, eu acho que também é uma questão da gente fazer pesquisa, né? Para a gente tentar responder, porque isso a gente tem que buscar mais no Brasil do que fora, porque o contexto aqui importa bastante. A gente não pode pegar um estudo disso que é feito na Alemanha, né, nos Estados Unidos, e transplantar para o Brasil, acho que vai funcionar. Então, pesquisas, principalmente no nível local, analisar políticas públicas, ver como é que
essa relação se dá, né? Eu sei que a Rebeca Abers, da UNB, ela trabalha muito com isso, né? Algumas das respostas podem estar, né, até no próprio diálogo com ela, mas eu acho que esses dois pontos, né, que eu me sinto mais à vontade para comentar, são pontos super interessantes e questões excelentes de pesquisa. Como é o nome da professora? A Rebeca Abers, da UNB. Ela trabalha muito essa coisa de burocracia, movimentos sociais, ativismo burocrático, né? No chat, gente. Uhum. E tem, e outra coisa, tem uma literatura de burocracia representativa também, então eu acho que é interessante, né? Até que ponto a demografia daquela sociedade, se ela se espelhar na burocracia, o tanto que isso aumenta a legitimidade e a eficiência dos políticos. Então, isso também é questão de pesquisa, né? Para a gente ver. Enfim, eu acho assim, eu sou muito animado com essa área, por isso que eu gostei, né, do convite da Andréia, porque eu acho que a gente tem tanta pesquisa para fazer nisso, que tantas perguntas sem respostas, e eu tomara que o pessoal, né, se anime, né, a entrar nessa comunidade e ajudar a gente a construir esse conhecimento aplicado ao Brasil. Obrigada, professor. É um privilégio poder ouvi-lo. Muito obrigada. Professor Fernando Coelho. Muito bem. Então, agradecer as questões dos colegas, né? Temos aqui tantos especialistas, inclusive nos temas que foram abordados, né? E me veio também, André, antes de responder, que, de fato, este painel na área de APB, né, e o próprio Alexandre é líder de tema, do tema sobre burocracia, com a Gabriela Lota, né, ele também dialoga com a questão de recursos humanos, que está um pouco espraiada lá no tema da dimensão intra-organizacional, né, então essa aproximação. Bem, três, então, questões que foram colocadas. Uma primeira já fazendo a relação entre competências técnico-políticas, que o Edgilson colocou, com a luz que o Sandro jogou no município, de muitas vezes não ter uma compreensão da imbricação entre técnica e política, e mesmo a pergunta do professor Marcos Vinícius, né? Eu acho que tem até uma forma de explicar isso, né, como o Alexandre colocou. Nos municípios, o sistema de patronagem, de spoil system, né, no poder local, é algo muito distinto do governo federal, né? Está muito dentro, de fato, dessa relação individual com o cabo eleitoral. E aí você acaba justapondo isso com a ausência ou insuficiência de uma burocracia de médio escalão nos municípios. Seja porque, sobretudo nos municípios de pequeno porte, às vezes você não tem carreiras do ciclo de gestão organizadas. Então, ou você tem o burocrata operacional ou aquele que está prestando serviço na relação com o cidadão com o nível de rua, fazendo uma relação direta com o dirigente público, um secretário, por exemplo, e às vezes esse burocrata de médio escalão inexiste, ou quando ele existe, ele é ocupado por esse processo de patronagem, e você acaba não tendo essa compreensão da mediação entre a técnica e a política na relação entre a direção pública e o nível operacional da burocracia, né? Isso também, obviamente, traz até ausência ou insuficiência de liderança nos municípios. Veja, a gente observou isso na pandemia em São Paulo, como que há áreas onde os burocratas de médio escalão, de fato, estão num processo de spoil system, em algumas secretarias, e lembrando, São Paulo, em 125 mil funcionários públicos na prefeitura, quando foram para o trabalho remoto, né, essas pessoas não tinham comprometimento nenhum com o trabalho, e sim com o político. Então, muitos daqueles que estavam na prestação de serviço ficaram sem nenhuma orientação. É uma coisa até para complementar essa agenda de estudo que o Alexandre coloca, né, e também o Sandro trouxe, né? Temos algumas abordagens já, né? Também traria aqui os estudos do professor André Marenco, que tem tentado abrir a caixa preta do município pelas questões também da capacidade estatal e relacionando isso com capacidade administrativa burocrática, mas também entrar dentro da organização para além dos dados, né? E compreender isso também qualitativamente. Enfim, então,
o conceito que eu trabalho muito de competência técnico-política é uma adaptação do conceito que o Matos trabalha no planejamento estratégico situacional. Eu trabalho isso muito menos como uma competência e muito mais como tentar pensar a interpenetração entre os dois no ensino, né, de gestão, administração e políticas públicas. Enfim, mas eu acho que passa por aí, né? Há uma capacidade muito clara do ponto de vista da política, de compreensão das instituições, da dinâmica política, das orientações e diretrizes, mas a relação disso com a compreensão da administração, pelas estruturas, processos e comportamentos, e do management, pelo conjunto de métodos, instrumentos e ferramentas, né? Eu acho que, inclusive, esta calibragem nos cursos do campo de públicas ainda não está tão clara. Obviamente, depende muito da ascendência, que cada um tem cursos muito mais voltados para administração e management, cursos muito mais voltados para políticas públicas, e como que, de fato, a gente faz essa relação e, a partir disso, pensa essa competência mais ampla. E a última questão que a professora Beatriz trouxe, o Tiago, né, essa preocupação, nós já temos internamente, na própria burocracia pública, uma inequidade organizacional, né, do ponto de vista da organização das carreiras, dos salários. E quando a gente está pensando, e isso a gente pode pensar dentro de um mesmo poder, isso a gente também pode fazer comparação, né, no mesmo poder entre diferentes governos, ou mesmo na federação, entre diferentes níveis de governo e poderes. Imagine agora com isso também se ampliando para outras formas de trabalho, dentro do processo de flexibilização. A gente vai... o padrão de inequidade organizacional e até o próprio sentimento de injustiça organizacional é muito forte, né? Que são coisas que a gente precisa, inclusive, estudar, né? Mas como que a gente acaba interpretando isso? E, para finalizar, desculpe me alongar, uma ausência ou insuficiência de política de recursos humanos de longo prazo, né? Recursos humanos vai sendo trabalhado muito a cada governo, a partir de algumas iniciativas que vão se emaranhando e vão formando um nó que depois é muito difícil você desatar, né? Fernando, vou ter que te interromper, porque e eu o Joel já está agora querendo passar e eu quero ouvir o Sandro. Joel, meu muito querido, bem. você mora no meu coração, mas vamos dar um espaço. Nem eu administrei o tempo, peço desculpas. Sandro, meu querido, meu companheiro de aventuras. Sim, aventureiros da administração pública. Muito bem. Importantes questões colocadas, eu vou tentar ser bem pontual aqui. Me corta, viu, André, com toda a tranquilidade. Não, o Joel é nosso chapa, ele já... Tá, Joel, faça a gentileza aí. Bora lá. Eu acho... eu vou falar aqui também de impressões, opiniões, viu, Marcos Vinícius, professor Marcos Vinícius. Nós não podemos mais fazer a mesma coisa. Para mim, isso está muito claro, né? Se nós quisermos pensar... de que formas nós podemos responder a essas demandas locais, que foi muito bem colocado, muito bem percebido. Aquele que entra no município vê o quanto o município é desprestigiado, o quanto ele está num abismo em relação ao resto da administração pública. Eu diria o seguinte, que uma estratégia para construir soluções de educação compatíveis, aderentes às necessidades da administração municipal, é envolver os servidores públicos, é criar um formato diferente de concepção de cursos, de estratégias didático-pedagógicas, de resultados esperados que envolvam o servidor. Então, algo do tipo, vamos pegar 15 servidores de diferentes municípios, vamos trazer para cá, vamos sentar e vamos construir algo diferente. Penso que não é de outra forma que nós deveríamos aperfeiçoar também as políticas públicas, escutar o servidor do município. Não vou cansá-los, todos os senhores sabem, das diferentes casos de concepções de políticas públicas absolutamente dissociadas da realidade, porque simplesmente não escutamos as pessoas, não envolvemos as pessoas nessa concepção. Então, professor Marcos,
eu penso que algo tem que ser feito nesta mesma linha. Na perspectiva também de uma tentativa de resposta ao professor Edgilson, quando nós falamos dessa competência técnico-política, da qual eu sou um entusiasta, e digo por que eu sou entusiasta. Quando nós falamos de competência técnico-política, nós temos que pensar no seguinte: uma coisa é enxergar o cargo de agente administrativo, o cargo técnico administrativo e o cargo do agente político. Outra coisa é pensar nas competências. Quando se estuda gestão por competências, o que se faz é justamente isso, né? É dizer que, na gestão por competências, o olhar se desloca do desenho do cargo, da posição do cargo, para as competências que as pessoas precisam ter, né? Então, quando nós falamos de cargo, estamos falando do cargo comissionado, estamos falando, até na linha do que a Beatriz pergunta ali, do cargo comissionado, do cargo do agente político. Quando nós falamos de competências técnico-políticas, nós não temos que associar aos cargos, temos que associar às pessoas. Eu acho que aí essa é a chave para compreender melhor essa ideia de formação técnico-política. Mas eu acho, né, ingrediente aqui para a nossa reflexão, que a formação dessas competências não deve se dar na forma convencional. Cursos, palestras, oficinas, ensinando quais são as competências, cases. Mesmo essas metodologias ativas não dão conta de constituir essa competência político-administrativa, essa competência técnico-política, essa capacidade relacional, essa capacidade mais crítico-reflexiva. Na minha avaliação, nós precisamos pensar noutros formatos de educação. Por exemplo, eu até escrevi um artigo, tem um artigo aqui no Enampad que fala sobre isso, das oficinas de pensamento filosófico. Se nós quisermos mudar valores, mudar as pessoas no nível dos valores, da forma de pensar, nós não vamos fazer isso dizendo para as pessoas as coisas. Nós só vamos fazer isso fazendo as pessoas refletirem sobre os pressupostos subjacentes ao seu modo de pensar. E isso é uma postura crítico-reflexiva e de alcance radical. Isso é, para não dizer outra coisa, uma atitude filosófica. Isso é o fazer filosófico. Então, eu acredito muito numa mudança da forma de pensar, que vai repercutir, obviamente, na forma de agir, a partir de um esforço crítico-reflexivo, que pode, sim, ser construído na forma de oficinas de pensamento. Então, pensar nessa outra lógica de construir novos saberes a partir do revolvimento dos pressupostos fundantes da nossa forma de pensar. E não sendo assim, honestamente, meus colegas, eu não acredito em ações de educação de formação direta. Elas têm uma finalidade, têm um alcance, mas elas têm sérias dificuldades de promover mudanças substantivas, perenes na forma de pensar, por conseguinte, na forma de agir das pessoas. Tá? Concordo com o professor Tiago ali, com a professora Beatriz, nós temos uma miscelânea, para terminar, só mais um minuto, uma miscelânea de novos termos, novos conceitos, né, nesse movimento reformador que nós assistimos nesse debate, e uma dessas apropriações simbólicas, como se fosse possível pegar uma garrafa de suco de uva, colocar escrito vinho, e a partir daquele momento a garrafa estivesse cheia de vinho, né? Essa ideia de botar, por exemplo, mudar os conceitos de cargos comissionados para cargos de liderança, né? Isso é uma coisa absolutamente esdrúxula, como se fosse possível, no nível da Constituição, positivar uma mudança dessa natureza. O meu medo, quando eu li aquilo ali, começou a ser algo da ordem. Daqui a pouco eles vão começar a criar o conceito de colaborador público, né? Ao invés de servidor. Aí a coisa ia começar realmente a ficar bem complicada. Mas é sim uma grande miscelânea, nós temos sim que fazer um mergulho profundo nos conceitos, refletir sobre esses conceitos, ressignificar esses conceitos a partir dos seus pressupostos, reconstruir esses conceitos, né? Então, não vejo outra forma de nós fazermos mudanças substantivas, meus caros colegas. Não quero me estender mais, professora Andréa Leite.
O coach. Boa Não, essa não também. quer, mas vai, ainda tem muito caminho pela frente, viu, professor Sandro? Não lhe deixo de jeito nenhum, nem que você queira ir embora, não deixo. Bom, a todos e a todas, muito obrigada, professor Alexandre, professor Fernando, professor Sandro, ao professor Eduardo Green, já agradeci várias vezes, e fica o convite, que é o que eu tenho tentado colocar de pé, com a ajuda determinante dessas pessoas que estão aqui, que é discutirmos o setor público e a administração pública pelos olhos de quem lá trabalha, né? Então, a grande pergunta que eu estou o tempo todo colocando é: cadê o servidor? Quem é servidor? Quem quer ser servidor? Outro dia, um aluno nosso, que é major da Polícia Militar, ficou indignado, assim, incomodado, porque eu falei: então não existem vocações no setor público? Todo mundo lá veio porque está com medo de morrer à míngua, então vem. Imagina, professora, o que é isso? É claro que tem vocação no setor público. Então, essas questões seminais me parecem que elas têm um caminho bem legal e, lógico, fazendo diálogos com esses marcos teóricos que já estão sedimentados e que são tão importantes para a gente entender as peculiaridades, principalmente da realidade brasileira. Joel, nós gostaríamos muito de ver você e te agradecer do fundo do coração. Não seria possível seu trabalho devotado, ainda mais com uma professora neurótica, de que o vídeo não ia dar certo. Estão aqui minhas palmas, meu agradecimento devotado, perdoe a minha neurose, com essa idade não corrigi, não vou corrigir mais, e a todos, muito obrigada. Continuamos nos falando. Bom evento a todos. Tchau, pessoal. Obrigado. Um abraço. Obrigada.